Bom, o Sam, que é o diretor, a forma como ele filma o plano sequência não é a forma tradicional, com 3, 4 câmeras, onde você tem vários pontos de corte. Vários pontos do filme, principalmente aquele que tem 22 minutos de duração, é assim, é uma série de diferentes tomadas que estão coladas juntas para parecer que é uma tomada só, então não dá para você se esconder muito atrás da edição e dos ângulos da câmera, sabe? Tem que ser bem feito e é exaustivo. São várias sequências de luta longas, a gente começa na prisão, tem 400 extras naquela tomada, eu tô pegando fogo, tem coisa explodindo para todo lado, daí a gente começa uma perseguição de carro e aí a gente entra numa cena de trem onde tem um helicóptero que pousa em cima do trem. E você dá tiro no trem. helicóptero. Essa cena Tiro do pra helicóptero todo lado, foi é isso. verdade. Aquela cena do helicóptero ali é verdade? Tudo verdade, tudo filmado em câmera, não tem nada de efeito especial, nada de tela verde, nunca foi feito dessa forma em tela antes. E a reação que vocês tiveram, né, isso dá pro público uma experiência mais imersiva, espontânea, né, e é uma coisa cheia de adrenalina. Nossa, E aí, essa cena do helicóptero, eu tava com a galera, a gente, né, que trabalha fazendo vídeo também, eu falei, se essa cena não foi no chroma key, não teve efeito, que teve tela cena verde. maravilhosa. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Cris. A gente foi assistindo esse filme e foi reparando nos takes, né, longos, e a gente fica observando isso também. Mas que acontece num filme assim, você tá ali, aquele take longo e luta. Quando erra uma cena, tem que voltar todo aquele take, aconteceu isso, de voltar Desde o tudo início. aquilo, as explosão, aquilo tudo. É isso que é desafiador. Normalmente, quando você comete um erro, não tem problema. Você tem outros ângulos, outras câmeras, você consegue fazer o corte e se virar na edição. Mas tem vezes que tem 400 extras lá e você tem lá 95% da cena completa, você tem um errinho, você tem que voltar para o zero e começar de novo. Então o negócio é exaustivo, é cansativo, tem muito risco, tem muita chance, muita margem para erro, mas a recompensa é muito grande, sabe? O que você vê na tela é o que acontece mesmo. E isso tem outra energia, né? Carrega outra coisa pro cinema. Então, com certeza valeu a pena. Todas as lesões, todo o sangue, suor e lágrimas que a gente derramou ali, no final das contas, foi um produto incrível que a gente tem muito orgulho e a gente agradece de ter feito assim. Que isso, cara. Demorou quanto tempo pra gravar? Desculpa, Não, mano. fica Só à pra falar desse vontade, filme. fica Quanto à tempo foi de vontade. gravação? Bom, essa sequência tem 29 dias que levou para gravar. Agora, o filme inteiro foi uns 4 meses. Mas aí tem 6 a 12 meses de preparação, de ensaio, de planejamento. Principalmente com o Sam Hargrave, né, que é o diretor e os dublês, eu tive que trabalhar 2 meses antes do filme só de preparação. E aí, quando a gente começou a filmar, foi assim, a gente tá sempre atualizando, sempre mexendo alguma coisa. Acho que foram 6 mil movimentos de coreografia que eu tive que aprender pro filme. É como se fosse um atleta profissional, né? Não é nem um ator até. Que isso, a gente tava vendo um pouquinho do seu treino, pô, você faz boxe ali, aí malha pra caramba, deve ser puxado, cansativo pra caramba, exaustivo, mas eu queria saber mesmo o quanto tem de você, do Chris, dentro do papel, porque a gente mesmo percebendo que é uma parada soldado, pô, tiro pra caramba, coisa tensa, a gente percebe que tem uma leveza, que você dá uma brincada, que você tem o Chris ali, sabe? Tipo, como é nos seus outros papéis, você faz questão disso acontecer? É, com certeza. 95% das cenas de ação desse filme são feitas por mim mesmo. Eu prefiro fazer, né? O máximo que eu consigo fazer, eu prefiro fazer. Mas muitas vezes não é necessário. E aí eu tô filmando uma cena, faço uma cena de ação aí depois, coloco um dublê para fazer simultaneamente. Mas para esse filme a gente queria que tivesse uma sensação específica, né? Eu precisava estar lá na linha de frente. Então foi assim, a experiência mais imersiva que eu já tive, a coisa mais exaustiva que eu já fiz na minha vida. Mas como vocês falaram, isso, muito de você estar lá presente, né? A gente gosta de estar ali. E isso, acho que faz parte da alegria do trabalho, né? Uma coisa mais pessoal pra você e se conecta com o Quando público. você faz um filme desse, como que deve ficar a sua cabeça? Você, nesse período que você tá gravando, você se sente um soldado, um matador, porque ali você matou muita gente, mano. Sério, eu Você nunca tem vi... noção de quantas pessoas foram mortas nesse filme? A contagem tava alta ali, hein? Tentar sobreviver, né? A prioridade é sobreviver, porque, cara, uma loucura. As situações que você passa, o que você tem que fazer, eu e todos os dublês, todos os atores, enfim, eu acho que a gente levou pro limite mesmo, pro extremo. Mas olha, você fica exausto todo dia, mas a recompensa, como eu falei, é lá em cima. E tem uma colaboração muito bacana entre todos da equipe. Porque tem uma sensação de dever cumprido, né? Depois que você termina, entrega o projeto e faz uma sequência de ação dessa. É uma celebração para todos nós. Eu adoro isso.
é assim, é como se fosse uma família no set. E várias vezes a gente tá em cada um no seu canto, cada um no seu quadrado fazendo o seu trabalho, mas aqui uma vez que a gente começou até o final do filme foi um compromisso só. Mano, eu pago um pau pra quem é ator, assim, porque é uma arte muito, muito bonita, assim, porque a parada, você se entrega, você muda a sua personalidade muitas vezes, mas eu ia pirar. Se eu tivesse em casa e eu fosse o Tyler, assim, ó, pá, resgate, eu ia ficar em casa, tipo assim, você ouviu, amor? Eu ia chegar em casa com o Cadê o meu brinquedo revólver? aqui, ó, falar, crianças, olha quem é seu pai aqui, ó. Olha o bonequinho Lindo. aqui do filme. Lindo, né? Muito legal, cara. E É quando legal, chegou o convite da Netflix para fazer o resgate, como que é um convite desse? Eles já chegam com roteiro, você participa do roteiro, como que foi? E que momento da sua vida você tava também, né? Foi ótimo. A gente fez o primeiro filme e não sei se vocês viram o primeiro, mas o personagem tava lá acabado, né? Foi peneirado. O cara parecia um queijo suíço no final do filme, tomou tiro pra caramba, tava morto. Ele ressuscitou. É isso aí. Pois é, ressuscitou, né? Então o pessoal ressuscitou ele porque o pessoal ficou muito animado com a reação do filme e a resposta dos fãs também foi fantástica, né? Foi o maior filme da Netflix naquela época. Então o nosso dever era voltar e contar essa história de uma forma mais profunda, de uma forma maior, né? Elevando o patamar aí da ação e integrar um pouco mais de emoção também. Isso foi muito bacana pra gente fazer. Poder mergulhar na história do passado do personagem, não era aquela coisa bidimensional, o cara é profundo, várias camadas, tinha vergonha, culpa, tinha uma tortura na alma do cara no fundo, e a gente descobre por quê. A gente vê isso em mais profundidade. Eu acho que isso impacta mais o público, sabe? Você pode ter ali um filme de ação que é espetacular, com um monte de explosão, mas se você não tiver uma conexão pessoal com o personagem, se você não tiver empatia, se não tiver uma ligação emocional, aí é só ruído, é só barulho. Então integrar emoção e ação é muito importante nesse filme. Enfim, foi um feedback muito bacana que a gente recebeu e acho que foi isso que reverberou com o público. Cara, que isso é muito, muito, muito foda, porque eu fico imaginando o desafio que é, porque depois do 1, que foi espetacular, vocês vieram no 2 e eu acho que o 2 tá melhor que o 1, e não, tipo, num lance de comparação, mas de você ver o quanto bem filmado foi, bem ensaiado, todo esse lance. A grandeza, né? A grandeza do trabalho mesmo tá gigante, e o quanto isso é difícil, tipo, entrar novamente numa franquia, porque, tipo, querendo ou não, a gente que é público fica, tipo, tá, será que é o 2 só pra... Não quero dar spoiler, será que vai ter o 3? Exato. Vai ter que assistir. Exato, mas será que estão fazendo o segundo filme, o terceiro filme, pra faturar só... Porque, Não, óbvio, ali faturar é importante, ou é, tipo assim, pra fazer a construção da história? Porque eu senti isso, que tem a construção da história, não foi simplesmente uma história, uma história 2 jogada, não, tem uma continuação, tá?